Gente, hoje eu quero falar sobre o envolvimento dos pais na rotina escolar dos filhos. De cara eu quero dizer duas coisas. Envolver-se é fundamental. Porém, envolver-se é diferente de intrometer-se. Intrometer-se é um desastre. Vem comigo que eu vou explicar essa história para você. Gente, o desempenho das crianças na escola depende do envolvimento da família. A família precisa se interessar pelo aprendizado efetivo, e isso é demonstrado primeiro em casa. Os pais devem querer saber sobre o que aconteceu na escola, sobre o que a criança aprendeu, devem olhar cadernos, devem olhar livros. É importante observar as atividades. Esse envolvimento da família é muito mais do que cobrar notas ou que façam tarefas. Trata-se de viver o dia a dia escolar, ou seja, o cotidiano da escola. Todos os dias é dia de escola, também para os pais. Se os pais não se envolvem, indicam que a escola é algo que diz respeito apenas à criança e ela não tem maturidade para compreender a importância dos estudos e de tudo que envolve o ambiente escolar. Mostrar-se entusiasmado, mostrar-se comprometido com o aprendizado da criança faz toda a diferença. Os pais devem motivar os filhos, mostrar que aprender é difícil, mas que o conhecimento vale a pena. Se os pais falam mal da escola, se falam mal dos professores, se apenas relacionam estudo com trabalho, carreira, os pais demonstram que estudar é um fardo, que é uma coisa pesada, chata. Além disso, na infância e até mesmo na adolescência, fazer a relação entre o estudo e o mundo do trabalho não explica muita coisa sobre a importância do conhecimento. O estudo tem que ser mostrado na perspectiva da descoberta, da novidade. Outra coisa, se os pais reclamam de ter que levar e trazer os filhos da casa para a escola, da escola para casa, se reclamam dos horários de atividades, não dá para esperar que a criança tenha uma atitude positiva em relação à escola. Respeitar os horários de entrada e saída é um excelente indicativo de que as aulas são importantes. Tempos atrás, quando eu era coordenador num colégio, eu cheguei um pouquinho mais tarde naquele dia e encontrei duas boas alunas no pátio. Elas esperavam para entrar na segunda aula. E eu conversei com as duas e eu descobri que os pais tinham atrasado. Os pais tinham atrasado e por isso elas tinham chegado atrasadas. E é por isso que elas não puderam entrar na primeira aula. Uma delas disse que a mãe foi tomar banho faltando 20 minutos para a filha chegar no colégio. 20 minutos faltando para a filha chegar no colégio. A outra me disse que o pai havia ficado na cama até mais tarde. Veja, que mensagem esses pais estavam passando para as filhas em virtude do comportamento deles. Gente, se isso acontece uma vez ou outra, ok. Mas se eles se atrasam constantemente, os filhos entendem que os compromissos delas não são relevantes para eles, pais. Os filhos vão entender que a escola não é tão importante, é uma coisa secundária, pode ser deixado para depois. E isso desmotiva as crianças. O cuidado vale para os uniformes. Se os uniformes são obrigatórios e os pais não observam a regra, estão perpetuando nos filhos a cultura do jeitinho e das infindáveis desculpas. A participação em reuniões pedagógicas, nos eventos do colégio, também demonstra envolvimento. As crianças necessitam se sentir cuidadas e a agenda delas sendo respeitadas pelos pais. Além disso, o comprometimento resulta numa parceria produtiva entre a família e a escola. Os pais precisam cuidar da rotina escolar. Crianças têm altos e baixos e, frequentemente, as crianças se distraem com outras atividades. Em casa, são os pais que têm o dever de criar o hábito e de fazer a rotina de estudos funcionar. A garotada tem que brincar. Claro que a garotada tem que brincar, precisa brincar. Precisa de atividades extraescolares. Precisa ter tempo para ler, ver TV, usar a internet.
e principalmente descansar e dormir. Cabe aos pais monitorarem essas rotinas. Dá trabalho? Claro que sim. Mas ser pai, ser mãe é viver a experiência da responsabilidade de educar uma criança de forma plena. E isso engloba tudo que tem a ver com a escola e com fora da escola. Para terminar, último recado. Envolver-se é diferente de se intrometer. Não cabe a nós, pais, brigarmos com professores, coordenadores, muito menos com outros pais. Tem pais que fazem confusão em grupos de WhatsApp da escola, que vão gritar com os professores por causa da nota dos filhos. Tem pais que tratam professores sem respeito, e isso é péssimo, prejudica o processo, nunca ajuda. Os pais não possuem o conhecimento pedagógico e tampouco tudo que acontece na rotina escolar. Tá achando que é fácil ser professor? Vai lá experimentar uma semana para ver. Na dúvida, perguntem, conversem, dialoguem. E se estiverem descontentes, troquem a criança de escola. Troquem a criança de escola. Procure um ambiente que esteja em sintonia com os valores da família, mas lembrem-se, a escola é de todos, não é um espaço para servir apenas o seu interesse. É um espaço coletivo e que também tem uma função social, tem uma proposta pedagógica, um planejamento, uma filosofia que precisam ser respeitados. Então, por hora é isso. Abraço.